bom demais estar aqui nessa casa que cada vez mais eu me sinto em casa. É um privilégio estar com vocês. E sabe, quando a gente estava se organizando para vir para São Paulo dessa vez, eu tive uma experiência diferente de outras que eu tive no passado. Sabe, quando você viaja sozinho, você se organiza de um jeito, você é homem. Quando você casa, você percebe que o volume das malas aumenta levemente. Mas quando você tem filhos, aí você percebe de verdade o quanto a sua bagagem muda. Com filhos pequenos, especificamente com bebês, você se pergunta, qual será a temperatura? E se chover? E se fizer calor? E fizer frio? E se o bebê fizer cocô? A gente tem que pensar em tudo isso. E quando a gente estava se organizando para vir para cá, nós fomos ver como estava a condição climática de São Paulo. Qual era a previsão meteorológica? E daí nós abrimos lá no aplicativo, São Paulo. E nós pensamos, e agora? Será que a gente leva roupa de frio? Ou será que a gente leva roupa de calor? Será que vai chover? Será que não vai chover? É impressionante como aqui em São Paulo vocês têm uma variação climática absurda. Vocês concordam com isso ou não? Às vezes no mesmo dia você acorda, está um frio daqueles. Meio-dia, 30, 32, 34, 35, aquele calor, e à noite está frio novamente. Enfim, vocês entendem de condições climáticas, principalmente de variações. E vocês sabem que nessa grande variação climática que tem aqui em São Paulo, tem dias que vocês acordam, abrem a janela do quarto e se deparam com o céu muito aberto. Aquele dia ensolarado, aquele dia aberto, aquele dia que, cá entre nós, é um dia muito promissor. É um dia que você está animado. Se você gosta de fazer atividades físicas no fim de semana, ou até mesmo durante a semana, você se sente encorajado para ir fazer alguma coisa, ou talvez brincar com seus filhos, ou até mesmo no trabalho. No seu trabalho você dá o seu melhor, porque é aquele dia promissor, o céu aberto, está tudo muito colorido, está tudo maravilhoso. Mas também existem dias em que nós abrimos a janela do nosso quarto e nos deparamos com um clima extremamente fechado, nublado, chuvoso, aquele dia em que você pensa consigo mesmo, nossa, se eu pudesse decidir qualquer coisa que eu ia fazer hoje, sabe o que eu faria? Nada. Ficaria na cama o dia inteiro. Alguém já teve uma experiência assim? De querer ficar na cama o dia inteiro? É curioso que essas variações climáticas, elas também se conectam muito com a nossa vida. Tem dias que nós acordamos e quando abrimos a janela da nossa vida, a gente se depara com um dia extremamente promissor. Afinal, as suas emoções estão equilibradas, está tudo bem com as suas emoções. Quando você olha para a sua família, para a sua casa, os relacionamentos estão ótimos, está tudo bem, tudo maravilhoso. O seu ministério está frutificando, está uma maravilha, está uma bênção. O seu trabalho, tudo que você faz parece que dá certo, a empresa está crescendo, as finanças estão melhorando, enfim, dias promissores. Na sua saúde, você está bem de saúde, todo mundo fica doente, todo mundo fica gripado, mas você não pega nenhuma gripe, está tudo maravilhoso. Você consegue enxergar com clareza o favor de Deus sobre todas as coisas que você faz. Existem dias que são assim, existem temporadas que são assim, mas também existem dias em que nós acordamos, abrimos a janela da nossa vida e nos deparamos com um cenário extremamente desfavorável, desafiador, um cenário que a gente não se alegra muito, porque quando olhamos para as nossas emoções, a gente está muito mal emocionalmente. Você se sente mal emocionalmente com tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Você olha para a sua casa, para o seu casamento e percebe que as coisas não estão indo bem. Vocês não estão conversando direito, a vida íntima não está funcionando da maneira como deveria, enfim. Existem dias, temporadas em que nós olhamos para as nossas finanças
e nossas finanças estão um caos. Alguém já teve essa experiência na vida? As finanças estão uma bagunça, o trabalho parece que não dá certo. Você tenta um produto novo, você tenta uma estratégia nova, mas nada frutifica. O ministério então nem se fala. Você dá o seu melhor, você é generoso, você investe tempo, você investe em pessoas, mas parece que nada funciona. Sua saúde, um caos. A saúde da sua família, um caos. Notícias e mais notícias que você não gostaria de receber, mas que você recebe. Existem temporadas em que é difícil nós conseguirmos enxergar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Assim acontece a vida. Na nossa vida teremos dias ensolarados, na nossa vida teremos dias fechados, dias chuvosos. Essa é uma realidade. E sabe, diante de dias promissores, as nossas convicções, elas sempre serão coroadas, porque é fácil celebrar quando tudo está bem, é fácil celebrar quando nós abrimos a janela da nossa vida e está tudo ensolarado, é fácil você adorar a Deus quando tudo vai bem na sua vida. Porém, nos dias desafiadores, nos dias difíceis, o que acontece é que as nossas convicções são testadas, as nossas convicções são provadas. E ao longo dos últimos dias, Deus tem ministrado algo no meu coração a respeito de tudo isso, que eu acredito que se conecta diretamente com a sua vida. E o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje é: faça chuva ou faça sol. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: faça chuva ou faça sol. Você que está nos acompanhando online, faça chuva ou faça sol. E eu quero ler com vocês um texto que está em Abacuque. Nós leremos Abacuque capítulo 3, dos versos 17 a 19. Abacuque capítulo 3, dos versos 17 ao 19, a palavra de Deus diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do céu e faz-me andar em lugares altos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e diante da tua palavra nós clamamos: fale conosco. O Senhor conhece exatamente como está o nosso coração, o Senhor conhece como está a nossa vida, e hoje, Pai, nós te pedimos: fala com a gente. Declaramos que a nossa mente está alerta e o nosso coração está aberto para sermos transformados, alimentados, curados pela tua palavra e pela tua presença. Fale conosco, Deus, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos, e toda a igreja diz amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Se você não está familiarizado com esse texto, essas são as últimas palavras do livro de Abacuque. Um livro pequeno, porém um livro muito rico. E olha só o que acontece nesse livro. No primeiro capítulo, nós vemos Abacuque indignado. Indignado por tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. O que os seus vizinhos, o que o seu povo estava fazendo. E diante disso, ele tem uma conversa com Deus. Porque ele está realmente angustiado. E nessa conversa com Deus, ele recebe uma notícia ainda mais desafiadora. O que estava ruim iria ficar ainda pior. Como é desafiador quando nós estamos vivendo um momento ruim e a gente olha para frente e vê: puxa, eu acredito que dias ainda mais difíceis estão pela frente. Isso foi o que aconteceu com Abacuque. E nesse momento em que ele está sofrendo com tudo o que está acontecendo, uma série de questionamentos brotam e transbordam no coração dele.
Aqueles questionamentos que surgem na nossa mente toda vez que as coisas não estão fluindo da maneira como nós gostaríamos. Ou pior, quando aquilo que nós estamos vivendo não tem nada a ver com aquilo que a gente queria estar vivendo. Em alguns casos, a gente até fala para uma pessoa ou para outra a nossa situação, mas por diversas vezes nós guardamos para nós mesmos toda a nossa angústia, todos os nossos questionamentos, todas as nossas aflições. Tem pessoas que são como uma caixa fechada, eles não transmitem aquilo que eles estão sentindo. Mas no livro de Abacuque nós vemos um homem que age totalmente diferente disso. O que Abacuque faz? Abacuque rasga o coração na presença de Deus. E ele fala os seus questionamentos. Abacuque usa algumas expressões como: até quando? Até quando isso vai continuar acontecendo, Deus? Até quando? Outra expressão que ele usa é: mas por quê? Por quê? Por quê? E ao ver isso nós podemos dizer: uau, que homem audacioso, ou que homem imprudente. Por que ele está falando assim com Deus? Quem ele pensa que é para falar dessa forma com Deus? Sabe, isso pode até chocar um pouquinho a gente, mas isso não choca a Deus, porque guarde isso no seu coração: Deus ama conversas sinceras. Não conversas bonitas, não conversas perfeitas, mas conversas sinceras, aquelas em que você abre o seu coração e fala a verdade daquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Deus ama conversas sinceras. Mas a verdade é que muitas vezes, na nossa vida cotidiana, quando perguntam para a gente se está tudo bem, o que a gente responde? Está tudo bem. A vida está um caos. As finanças estão um caos. O casamento está aquela coisa assim que vocês brigaram de casa até chegar aqui na igreja. E daí o irmão fala: está tudo bem? Amém, glória a Deus. Tudo na bênção, irmão. A gente tem uma capacidade grande de maquiar as situações. Mas diante de Deus você não precisa maquiar nada, porque Ele quer que você converse com Ele da forma como você é e da forma como você está. E você pode me dizer: mas pastor, a palavra de Deus não diz no Salmo 139:4 que antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente? Sim, de fato a palavra de Deus diz isso, mas guarde isso em seu coração. Deus conhece as suas palavras antes mesmo que elas cheguem à sua boca, mas no momento em que você abre a sua boca e com sinceridade compartilha aquilo que você está sentindo, você declara que conhece alguém que pode intervir na sua situação e transformar a sua história. Esse é um fato. Deus não precisa da sua conversa para saber o que passa na sua vida, mas você precisa conversar com Deus de maneira sincera, para que você abra espaço para que Ele fale com você e transforme a sua vida. No capítulo 1 de Abacuque nós vemos então Abacuque sendo muito direto, tendo essa conversa sincera com Deus, rasgando o seu coração, colocando todos os seus questionamentos na mesa. E diante desse cenário em que Abacuque é extremamente sincero, enquanto ele conversa com Deus, ele desfruta de algo incrível. E você pode me perguntar: mas o que ele desfrutou desse momento que foi tão incrível? Ele desfrutou de algo que eu coloco em palavras dessa maneira: enquanto você conversa com Deus, Deus trata o seu coração. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: enquanto você conversa com Deus, Deus trata o seu coração. Queridos, conversar com Deus abre caminho para que você escute o que Deus tem para dizer para você. Porque Deus escuta, mas também Deus fala. E quando Deus fala com a gente, Ele ajuda a gente a colocar em ordem a bagunça que é o nosso interior. Ele ajuda a colocar em ordem aqueles momentos em que nós estamos com grande medo sobre o que vai acontecer. Ele nos ajuda a colocar em ordem quando nós não temos fé o suficiente para dar um passo que Ele nos direcionou. Ele nos ajuda a curar feridas que foram abertas ou nos libertar de pesos que carregamos.
Tudo isso acontece enquanto a gente conversa com Deus. Sabe aquela faxina que a gente faz em casa, de vez em quando? E vai limpando, organizando, é exatamente isso. No campo da oração, enquanto você fala com Deus, Deus trabalha no seu coração e transforma a sua vida. Assim como a palavra do Senhor nos ensina no Salmo 147, o verso 3, que a palavra dele diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Enquanto você conversa com Deus, Deus trata o seu coração. Enquanto você conversa sinceramente com Deus, Deus transforma a sua vida, cura as suas feridas. Essa é uma promessa que nós encontramos na palavra dele. E quanto mais próximo a gente está de Deus, mais a gente tem certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A conversa sincera de Abacuque abriu espaço para ele ouvir a voz de Deus. E no momento em que ele ouve a voz de Deus, ele chega à conclusão que dias difíceis viriam, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E eu preciso te dizer, talvez hoje você esteja vivendo uma temporada difícil, saiba, Deus continua no controle de todas as coisas. Nada sai do controle de Deus. E até mesmo durante essa conversa sincera, Deus alerta Abacuque e diz: olha, isso aqui vai acontecer, mas vai passar, porque dias difíceis são passageiros. O Senhor continua no controle de todas as situações. Abacuque tem essa conversa maravilhosa com Deus, e a partir dessa conversa, algo extraordinário acontece com Abacuque. As convicções de Abacuque são tonificadas. As convicções de Abacuque são fortalecidas. Aquilo que talvez estava cambaleando, aquilo que estava fraquejando a partir desse encontro com Deus, dessa conversa sincera, as suas convicções são tonificadas, são fortalecidas. E sabe, gente, como eu falei no começo da mensagem, eu me sinto em casa aqui, então eu me sinto confortável de compartilhar com vocês um testemunho pessoal, um relato que aconteceu há exatamente 2 semanas. Depois dos 3 cultos que nós fazemos na nossa igreja, lá em Miami, acabou o último culto, eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu fui surpreendido com uma notícia maravilhosa. Uma daquelas notícias que você é pego de surpresa e você fica muito feliz. Cheguei em casa, a minha esposa estava com 2 testes de gravidez positivos. E eu lembro que no momento em que ela me falou, eu fiquei sem palavras. No meu coração, foi como se uma janela de dias promissores abrisse. Uma janela em que o sol estava lindo, o céu aberto. E eu agradeci a Deus por aquela oportunidade. Eu agradeci a Deus por aquela experiência. Família crescendo, bênção, maravilha, glória a Deus por isso. Na segunda-feira, meu dia estava assim. É difícil colocar até em palavras de tão feliz que eu estava. Começam os planos. Qual vai ser o nome? Palavras de bênção. Eu comecei a liberar sobre a vida dessa criança, que estava ali no início da sua vida. Estava fácil agradecer a Deus. Estava fácil louvar a Deus. Difícil estava de tirar o sorriso da minha boca. Eu estava muito feliz. Na terça-feira, eu abri essa janela. E no momento que eu abri essa janela da minha vida, o sol estava lá. O céu aberto. Eu estava muito feliz. Acordei cedinho, fui correr. Quando eu voltei da corrida, enquanto eu estava tomando meu banho, as condições climáticas
do meu interior mudaram radicalmente. Mais ou menos aquilo que a gente experimenta aqui em São Paulo, quando o tempo vira do nada. Minha esposa começou a passar muito mal. E nessa dela passar muito mal, tivemos que ir para o hospital, para o médico. Um dia angustiante, um dia em que você fica entre a expectativa e também fica sobre as incertezas. Você fica entre esses dois pontos. E aconteceu que na terça-feira, no fim do dia, quando nós tivemos que voltar para casa, a gente voltou com a notícia que a gravidez havia sido interrompida. O tempo fechou. Era algo que nós não queríamos viver. Era algo que, eu confesso para vocês, machucou muito meu coração. Na quarta-feira, quando nós acordamos, eu posso te garantir, aquela manhã foi a manhã mais nublada e chuvosa que eu já tive no meu interior. Mas mesmo diante daquela situação, diante daquele cenário, eu peguei a Rebeca, minha filha, no berço, trouxe ela para a cama, e nós estávamos ali na cama juntos, como família, e a gente começou a cantar. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Vamos cantar mais uma vez juntos. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Abacuque conclui o seu livro dizendo: mesmo que os dias não sejam bons, mesmo que os dias não sejam favoráveis, na verdade, mesmo que tudo na minha vida esteja um caos, ele coloca isso em palavras dizendo: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo que a minha família não esteja da maneira como eu gostaria, mesmo que as minhas emoções não estejam estabilizadas, mesmo que as minhas finanças estejam um caos, uma bagunça, mesmo que o meu casamento não esteja como o da novela e como o dos seriados, mesmo que o meu ministério não esteja florescendo, mesmo que na minha saúde eu esteja enfermo, mesmo, o que Abacuque diz é que independente do que acontecesse, mesmo que ele tivesse dias difíceis,
mesmo que ele tivesse dias sofridos, mesmo que ele tivesse dias desanimadores, ele não sucumbiria às situações, porque quando as suas convicções são tonificadas, são fortalecidas, as suas situações não dominam você, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe em quem você tem crido. Aleluia! Eu tenho certeza que ninguém aqui está prestes a ser dominado por uma nação traiçoeira, assim como Abacuque estava prestes a viver com a sua nação, com o seu povo. Mas eu tenho certeza que todos aqui podem estar vivendo uma temporada desanimadora em alguma área da sua vida. Algo que você não queria estar vivendo. Algo que machuca o seu coração. Algo que rouba algumas noites de sono. Algo que tem roubado a sua paz. Ou atrapalhado o seu relacionamento com as pessoas que estão próximas de você. Mas eu vim lá de Miami para te dizer, independente do que você viva, faça como Abacuque, porque ele diz: ainda assim, mesmo que tudo esteja um caos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andares em lugares altos. Mesmo que esteja tudo um caos, eu ainda assim vou glorificar o nome dEle. Eu ainda assim vou estar aqui no domingo para bater as palmas, para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome dEle. Eu exultarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque todas as aflições terrenas não se comparam com a glória que há de vir. Aquilo que Cristo fez por nós nos fortalece diante de qualquer situação. O Senhor que nos fortalece nos dias difíceis. E meu irmão, eu preciso te dizer isso: enquanto você adora, Deus te fortalece. Sabe quando você está vivendo uns dias difíceis, mas mesmo assim você vem para a igreja, você ergue as suas mãos e exalta aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Enquanto você está adorando, Deus está te fortalecendo, para que você não sucumba às suas situações, mas que você permaneça firme. Abacuque disse que ele vai viver algo extraordinário, que Deus vai levar ele para viver coisas altas, coisas que são fora do comum, fora da realidade. Que Deus faz muito mais do que a gente pensa, espera, imagina, projeta. Quando, independente das circunstâncias da sua vida, você continua adorando o nome do Senhor. Irmãos, isso é tão precioso, isso é tão precioso. Porque na sua vida você vai ter dias bons, você vai ter dias ruins, dias que vão se assemelhar àqueles promissores dias ensolarados, mas também dias em que a sua vida vai se assemelhar àqueles dias nublados, chuvosos e desanimadores. Mas ao longo dessas 2 semanas, pensando sobre tudo que Deus fez, porque Ele está no controle de todas as situações, o Senhor me trouxe à memória um fenômeno maravilhoso que Ele criou. Vocês sabiam que quando o dia está chuvoso e de repente as nuvens abrem levemente e um raio de sol corta a chuva, o que acontece? O arco-íris. E o que é o arco-íris? É um sinal da aliança de Deus com o homem. No mix da vida, entre os dias ruins e os dias bons,
o Senhor continua presente na sua vida. A aliança do Senhor permanece intacta, porque os dias são passageiros, mas a bondade e a fidelidade do Senhor permanecem intactas, independente das circunstâncias das quais você está vivendo. Deus continua o mesmo. Os dias vêm e vão, mas o Senhor permanece eterno. O mesmo Deus que realizou milagres no passado é o Deus que realiza milagres no presente, e é o Deus que realizará milagres no futuro. O mesmo Deus que estava com você nos dias ensolarados é o mesmo Deus que está com você durante os dias de chuva, durante os dias nublados. Por isso não deixe com que as condições climáticas da sua vida habilitem ou desabilitem o louvor dos seus lábios. Não deixe com que as condições climáticas na sua casa habilitem ou desabilitem o louvor nos seus lábios. Não deixe com que as condições climáticas das suas emoções habilitem ou desabilitem o louvor dos seus lábios. Não deixe com que a situação do seu ministério habilite ou desabilite o louvor dos seus lábios. Não deixe com que a situação da sua saúde hoje habilite ou desabilite o louvor dos seus lábios. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, meu irmão, o quê? O quê? Eu não estou ouvindo direito. O quê? Se a porta se fechar, o quê? Se a doença vier, se você for curado, se tudo der certo e se tudo der errado, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, merecedor de toda honra, toda glória, todo o louvor. Esse é o nosso Deus. Queridos, independente da condição climática da sua vida, faça chuva ou faça sol, continue louvando a Deus. Faça chuva ou faça sol, continue louvando e adorando o nome do Senhor. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Faça chuva ou faça sol, faça chuva ou faça sol, continue louvando e exaltando o nome do Senhor. Ah, meu irmão, se você está do lado da sua esposa, fala para ela: faça chuva ou faça sol, domingo a gente está aqui adorando a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí: faça chuva, faça sol, domingo a gente está aqui adorando a Deus. O Deus da nossa salvação, o Deus que é a nossa força, o Deus que é o socorro bem presente, o nosso Deus. Faça chuva ou faça sol, continue louvando e exaltando o nome do Senhor. Ah, Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. O Senhor sabe exatamente como que a gente está. O Senhor conhece o seu povo. Pai, o Senhor conhece aqueles que chegaram hoje, vivendo dias ensolarados. Mas o Senhor também conhece aqueles que vieram hoje, ou que se conectaram hoje, estão vivendo dias nublados, dias chuvosos. Hoje nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, comece a tocar no nosso interior.